Eu vou querer ler um negócio aqui, né? Que eu fiz uma anotação. É tipo como se fosse um resumo, assim, de Camp Camp. Tem mais coisas, que nesse desenho tem muitas coisas. Aí eu escrevi assim, né? Umas partes vai ser o que eu vou falar, outras partes vai ser o que eu vou ler, né? Que lê que esse trio aqui, né, do desenho, eles lembram o trio imbatível, né, que seria o Pai, Filho e o Espírito Santo. Não entrarei na questão da personalidade. O Max imita o pai. Na Bíblia, em Ezequiel 1 e Apocalipse 4, Deus tem em seu corpo um parecer, né, de jasper, sardônica ou sardônio e âmbar, que são pedras preciosas geralmente da cor vermelha e laranja. E âmbar seria amarelo. No total da laranja, e o personagem, né, o Max, ele é meio que da cor, a pele dele, né, meio da cor laranja, né, marrom bem saturado. E um laranja marrom bem saturado. Em Ezequiel 1, o trono de Deus é de safira, uma espécie de pedra preciosa azul. E em Apocalipse 4, Deus tem um arco-íris verde, esmeralda. Max usa um casaco azul e seus olhos são verdes. É interessante que o Max, ele tem um sapato vermelho e ele tem uma blusa, né, azul, né? Azul não, é amarela e o casaco é azul. É interessante, né? Ele tem um olho verde, né? Então, ele tem todas as cores que lembram o Altíssimo, se eu não estou enganada. Alguns personagens com características de Deus geralmente vão usar as cores azul, vermelho, verde e até amarelo, mas geralmente usam azul, pois é a cor favorita de Deus. Ou é uma cor calmante que pode manipular a humanidade, tanto por bem, tanto por mal. Porque lá em Gênesis, Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, alguns seres humanos vão ter essa compatibilidade com Deus, nessa questão aí da cor azul. O Max, ele sabe fazer bonecos. Nós somos bonecos criados por Deus, né? Deus é o olheiro, nós somos os bonecos de barro. O Max já discutiu com o dono do acampamento por causa do dia de sábado, que o dono do acampamento queria que eles fizessem uma tarefa no dia de sábado e o Max falou: "Cara, hoje é sábado, você tá maluco? Hoje é dia de descanso." Max ama investigar ou se mete em situações bizarras, onde descobre segredos estranhos. E geralmente é nessas situações de investigação ou onde ele se mete em coisas estranhas, em que seria uma espécie de poder de onipresença ou onisciência disfarçado, no desenho Camp Camp. O Max, ele ama animais e não gosta de seres que se parecem com monstros ou demônios. E na vida real, Deus, ele criou querubins, ele criou um monte de seres, né? E vários seres vivos. E muitos crentes, né, assim, bem próximos de Deus, não gostam de filmes de terror. E Deus não gosta que essas pessoas se lembrem ou remetem a demônios ou a monstros, né? Deus não gosta que pessoas se vestem em homenagem a esses seres, né? Monstros ou demônios. E outra coisa que eu anotei aqui, né, que Deus ele ficou triste que Satanás quis virar uma espécie de adolescente rebelde, né, por toda a eternidade, né? Porque realmente, né, alguns acreditam que esse estilo aqui estaria remetendo aos demônios. Então é interessante, né, que Satanás ele meio que deu uma dessa. Agora aqui, o Max ele já impediu a Gwen de ficar com um demônio. E também quis que o David namorasse uma mulher que odeia seitas. A, a Gwen e o David, eles podem tanto representar a Deus, né, em certas situações da história, mas geralmente eles representam mais seres espirituais e populações. Essas populações seriam o seguinte: David estaria representando Israel e a Gwen estaria representando o restante da humanidade, tipo os crentes. Deus não quer que nos envolvemos com seres das trevas e sim quer que nós ficamos com pessoas sensatas. No caso, a Gwen se afastar daquele ser, que seria um demônio, e o David ficar com a Boquisha, né? Porque ela odeia seitas. E o Max, ele gosta de ler muitos papéis e diários e roteiros, né? Na história.
E na Bíblia, né, Deus também ele vai ler vários livros, até a Bíblia é um livro, né? No juízo final, Deus vai ler vários livros. E o nome Max significa grande ou melhor, e a gente sabe que na vida real Deus é o grande e o melhor. E o Max, ele tem dois amigos, ou seja, ele faz parte de um trio. O Neil e a Nick, os nomes deles significam vitoriosos ou campeões. E o Max, ele odeia o acampamento, mas é interessante que ele sempre salva o acampamento. O acampamento deles meio que corre perigo, e geralmente, né, porque eles meio que têm, por assim dizer, uns inimigos. E o Max, ele sempre salva o acampamento, é impressionante. E na vida real, Deus, ele quer nos salvar. Agora, o Neil. O Neil, ele é um judeu e ele ama a ciência ou o conhecimento. Ele cria coisas ultra tecnológicas. Ele faz invenções, né? E Jesus tem partes do corpo de metal, como está escrito em Apocalipse 1, verso 15. E muitos acreditam que em Daniel 10, né? Verso 6 também seria Jesus. Ou seja, pedra preciosa e metal. E Jesus é a palavra e o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, assim, é meio suspeito, né? O Neil, ele gosta muito de ciência, né? Então, ele representa isso. E ele tem uma certa personalidade que a maioria dos protagonistas de muitas histórias tem, né? O Neil. E geralmente é interessante que quando você lê, né, sobre Jesus na Bíblia, eu acho que Jesus teria uma personalidade um pouco parecida dessa. Eu falei que eu não ia falar de personalidade, mas eu sinto isso, mas eu posso estar errada, né? Não sei, vai que Jesus é muito alegre, que nem o Jesus do The Chosen, ninguém sabe. Agora, a Nick. Eu tenho por mim que eu acho que as Maria Chiquinhas ou as fitas de cabelo estariam representando chifres ou asas, mas nesse caso aqui da Nick é as Maria Chiquinhas. Eu acho que as Maria Chiquinhas dela estariam lembrando asas, né? E a gente sabe quem do trio imbatível já se transformou numa pomba. E pombas, né? Esses pássaros têm asas. A Nick, ela gosta de animais, né? E ela meio que fala com os bichinhos, né? A língua deles. É interessante que em Atos 2, quem que fez o Google Tradutor assim, nos crentes, para eles falarem outras línguas, exato. E o Espírito Santo, né? Obviamente, assim como Deus Pai, gosta de seres vivos. E assim, Jesus também, né? E a Nick, né, dos três amigos dela, ela sabe lutar, né? E tem alguns personagens, né, que são, assim, nos meios de mídia, que eu considero que é o amarelo, ou que lembra o espírito, alguns deles, eles também sabem lutar. Porque, assim, na Bíblia, Safira e Ananias foram mortos pelo Espírito em Atos, porque eles fizeram o quê? Fizeram coisa errada. E Sansão foi meio que usado pelo Espírito quando lutou contra os filisteus, né? Matou, acho que, se eu não estou enganado, 2.000 filisteus. Então, é aquele negócio, né? O Espírito sabe lutar, entendeu? Tem outras coisas bizarras nesse desenho. Quando o mundo, ou a história, ou a Matrix acaba, é quando o Max chega. Na maioria dos episódios, a Nick é quase assassinada e outros. Então, sobre essa parte, é meio bizarro, que tem certos episódios que dá a entender que eles querem matar a Nick. Em quase todos os alguns episódios, né? Que a Nick corre perigo. E também tem um episódio, né, que a Nick, o Neil, mais outros dois campistas, que é o Harrison e a Nels, e mais o Space Kid, se eu não tô enganada, eles foram brincar, né? Eles foram explorar o acampamento. E aí, no final, né, a Nick, ela tá meio que morrendo num vulcão. Aí, do nada, o Max chega. Aí eu fiquei assim, ué, o que que tá acontecendo? A Nick não tá morrendo. Aí, no final, é revelado que eles estavam brincando e a aventura toda era mentira, não era verdade. Então, é como se acabasse a Matrix, o fim do mundo. E no final do episódio, as crianças se perguntam por David e pra Gwen se aquela profecia, né, que tinha no episódio sobre o fim, né, do acampamento acabar era mentira. Aí eles falaram, era mentira, só que acontece um termozinho assim de vulcão. Então é muito engraçado isso daí. É como se eles deixassem a dica: a profecia é real, mesmo que os outros achem que é mentira. É bem interessante isso. Infelizmente, o Max, o Neil e a Nick pecam e apoiam um pecado. Deus não peca.
Então esses personagens vão influenciar algumas pessoas a pecarem. Talvez eu não fiz um vídeo bom naqueles outros vídeos, mas é o seguinte, em Mateus 24, verso 11 e versos 23 até o 26, Jesus nos avisa para não seguirmos os falsos cristos e falsos profetas. Em Camp Camp, Max, o personagem que imita Deus, é colocado em situações estranhas de saber os segredos de gente do mal. Essas situações é uma máscara que o personagem que tem características de Deus está usando a onisciência e onipresença. A Rússia é um país que abraçou uma ideologia anticristã. Coreia do Norte odeia cristãos. Tailândia é um país corrupto. O Vietnã, não sei do porquê está nesse episódio. Max sabe o segredo deles e é ameaçado por esses espiões desses países. Na vida real, Deus sabe o que os países ou líderes de certos países estão apontando. Porém, eu não sei se há algo de subliminar. O Max é de descendência hindu. Ele representa a Índia. A maioria das minhas análises, o ser indiano é uma espécie de ser espiritual, provavelmente um anjo caído. Eu não sei se eu estou confundindo adição com compatibilidade. Eu vou ter que fazer sim um vídeo sobre adição e compatibilidade. E essa questão da adição e da compatibilidade tem muito a ver sobre as Marias Chiquinhas e as fitas de cabelo. Esse negócio da adição, né? Sobre a questão de Jesus, então, é o seguinte, o personagem, o Daniel, ele aparece 3 vezes na série. E, como eu falei, ele representa os falsos cristos e os falsos profetas. E é interessante que o Daniel, ele tem a cor amarela, azul, branca, a pele dele é um rosadinho, o que lembra um pouco o vermelho, né? Ou seja, Camp já mostrou na cara que, tipo, os falsos profetas ou as pessoas do mal, eles estão para enganar as pessoas com essas cores, entendeu? As cores primárias. E claramente o Daniel, ele usa um livro e a Nick, o Neil e o Max, eles leem o jornal naquele dia, ou seja, é como se fosse o poder de onisciência. E é interessante, tem outros episódios que o Daniel aparece e, assim, é engraçado e é bizarro. E eu preciso falar sobre esses episódios. E, assim, eu acredito que Camp Camp, os criadores de Camp Camp, ao que parece ser, eles são pessoas sem religião. Mas tem uns episódios muito bizarros que eu preciso falar e é estranho. Porque se eles são pessoas sem religião, por que eles criariam um trio que lembra muito o trio Imbatível? E por que eles fazem esse trio apoiar o pecado? Exemplo, a Nick, ela apoia a homossexualidade. O Max, a ira e o palavrão. O Neil, a uma ciência deturpada, que seria a ciência ateísta. Então é muito interessante isso daí. Tipo, eu não sei se de fato a pessoa não sabia quando estava criando, que meio que sem querer essa pessoa criou o trio Imbatível, só que versão deturpada, ou se na verdade algum endemoniado estava trabalhando na empresa, né? Nessa empresa aqui, que é a empresa que criou Camp Camp, ou se na verdade eles são de fato satanistas. É isso que eu acho bizarro. E eu acho bizarro que eles literalmente estão jogando tudo na cara. Estão jogando tudo na cara que realmente Deus ele vai sempre querer salvar a humanidade, mesmo que a gente não preste. Vai entender. E assim, tem uns episódios em que tem um episódio específico, né? Que a Gwen chama o Max de Satanás. Então eu não sei se o Max ele estaria tanto representando Deus ou Satanás. Porque assim, o Max ele é um garoto perturbado e ele meio que perturba a Gwen e o David. Aí eu fico com muita pena do David e da Gwen. Mas tem episódios específicos que a Gwen e o David estão fazendo coisas erradas. E o Max e os amigos dele tentam impedir as mentiras do David e da Gwen. É muito bizarro isso daí. Por isso que eu acredito que o David e a Gwen representam seres espirituais, que seriam demônios. Porque eles tentam enganar o Space Kid e a família do Space Kid. E o Max faz de tudo para o plano deles dar errado. É impressionante esse episódio. E também tem outro episódio que o David e a Gwen tentam enganar um povo lá e o Max faz de tudo para dar errado o plano deles. É impressionante.